Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Abendi e esta é uma aula de estatística. Bom, nesta aula de estatística, a gente vai falar sobre as medidas de dispersão. Vamos começar? Bom, aqui a gente pode perceber uma tabela, onde na primeira coluna eu tenho aqui a turma. Então, nós temos aqui 5 turmas, ó. Turma A, turma B, turma C, turma D, turma E. São 5 turmas. Cada turma tem apenas 5 alunos. Isso a gente pode perceber por conta da informação aqui na segunda coluna das notas. Então, a primeira turma tem, ó, uma, duas, três, quatro, 5 notas diferentes. Quer dizer, 5 alunos tiveram essas notas. E o mesmo acontece em todas as outras turmas. Cada turma aqui tem 5 alunos. Bom, na primeira turma, todos obtiveram a mesma nota, olha, nota 5. Né? Praticamente impossível isso acontecer na realidade, né? Mas isso aqui é uma hipótese. Na segunda turma, as notas foram muito parecidas. 2 alunos tiveram nota 4, 2 alunos tiveram nota 6 e um aluno teve nota 5. Na terceira turma, os alunos, as notas foram de certa forma parecidas também, né? Que ó, 3, 4, 5, 6, 7, uma sequência certinha. Depois, na turma D, as notas já se dispersaram mais. Observe a palavra que eu utilizei, elas já se dispersaram. A gente está estudando medidas de dispersão. Então, olha, 2, 3, 5, 7 e 8. E na última turma, aí sim, olha só, o aluno tirou 0, o outro aluno tirou 10. Quer dizer, o primeiro aluno ele tirou 0, ele foi muito mal, né? Ele não acertou nada. E o último aluno tirou 10, né? Ele foi muito bem. Os outros alunos tiveram notas 3, 5 e 7. Então, a gente pode perceber que, de todas essas turmas, as primeiras, os alunos tiveram uma nota muito parecida. Nas últimas turmas, o desempenho da turma já não foi tão homogêneo assim. Teve gente que foi bem, teve gente que foi mal, teve gente que foi muito bem, teve gente que foi muito mal. Vamos calcular a média de cada uma delas? Então, para calcular a média, eu vou ter que somar a nota de todos os alunos dentro de uma turma e dividir por 5. Né? Por que por 5? Porque cada turma tem 5 alunos. Então, para calcular a média, eu tenho que somar os valores e dividir pela quantidade de valores que eu estiver somando. Então, se eu estou somando 5 notas, eu tenho que dividir por 5 em todas elas. Bom, então na primeira turma aqui, que todos tiraram 5, foi muito fácil, né? Saber que a média é 5. Aí na segunda turma, olha só, 4 mais 6, 10. 4 mais 6, 10. Então já tem 20. Com 5, 25. Divididos por 5, ó, também deu 5. Então a média da segunda turma também foi 5. Da terceira turma, ó, 3 e 7, 10. 4 com 6 dá 10. Mais 5, 25. Divididos por 5, também dá 5. Até agora, as 3 turmas tiveram nota média 5. Na turma D, 2 com 8, 10. 3 com 7, 10. Mais 5, 25. Que dividido por 5 dá 5. E na última turma, 0 mais 10, 10. 3 e 7, 10. Já são 20. Com 5, 25. Divididos por 5 deu 5. Ou seja, coincidentemente, todas as turmas tiveram a mesma média, média 5. Então, imagine que você diga para uma pessoa que não viu essa tabela aqui, ó, a pessoa não viu essa tabela. Imagine que você diga para uma pessoa que não viu essa tabela, assim, olha, o colégio tem 5 turmas e todas as turmas, a média foi 5. Eu imagino que essa pessoa que não viu essa tabela vai imaginar que todas as turmas tiveram o mesmo desempenho. Mas quando você observa, olhando as notas, você vê que isso não é verdade. O desempenho não foi o mesmo. Na turma A é verdade. Todos tiveram o mesmo desempenho. Na turma B, eu posso até dizer que também, né? Porque o 4 e o 6, né? O 4 menor que o 5, o 6 maior que o 5, mas estão muito próximos da média, que é 5.
Então, a dispersão em torno da média das turmas A e B, né, na turma A não existiu, foi zero. Na turma B, muito pequenininha. Na turma C, já é uma dispersão maior, ó, em torno da média, né? Porque teve gente que tirou 3, teve gente que tirou 7. Agora, nas turmas D e E, a dispersão é bem maior. Então, a gente pode dizer que a turma A e a turma B, o desempenho foi mais homogêneo, quer dizer, os alunos tiveram todos, ou na turma A, o mesmo desempenho, na turma B, um desempenho muito parecido. Agora, nas turmas D e E, não, né? O desempenho não é homogêneo, porque tem gente que vai bem, tem gente que vai mal, tem gente que vai muito bem e muito mal. Então, quando a gente tira alguma conclusão somente pela média, a gente pode não estar enxergando o que realmente está acontecendo. Porque se eu vou pensar somente na média, todas as turmas obtiveram a mesma média. E aí todas são iguais? Não, isso não é verdade. E de que maneira, então, a gente verifica isso quando aqui eu tenho um número reduzido, né? 5 alunos em cada turma, mas se eu tiver um número bem maior de entrevistas para fazer, né, na minha pesquisa, o que que eu tenho que fazer? Se eu tiver um número bem maior, que eu tenho que colocar em tabelas de frequência, com intervalo de classe, sem intervalo de classe, como é que eu tenho que fazer isso? Então é por isso que a gente vai estudar a partir de agora as medidas de dispersão. A primeira delas, que a gente vai estudar, aí já vou dar o nome das três, né? A primeira é a variância, depois vem o desvio padrão e, por último, o coeficiente de variação. Então, a primeira delas, que é a variância da variável x, a gente pode abreviar assim, ó, variância da variável x, ou, olha, eu vou escrever agora aqui uma letra grega, o sigma. A minha caligrafia, né, no nosso alfabeto, ela já não é grande coisa. Agora, em grego, então, eu fico até com vergonha. Mas vamos lá, alguma coisa assim, tá? Esse é o sigma maiúsculo. Perdão, sigma minúsculo. O sigma maiúsculo é aquele assim do somatório. Bom, o sigma minúsculo ao quadrado. Depois eu vou mudar a tela aqui e vou colocar essa letra aqui, mostrando para você essa letra sigma, né? Digitada, bem desenhada. Muito bem. Como é que a gente então vai fazer para calcular, né? O que que é a variância? A variância, eu quero medir o quão dispersos esses valores estão em torno da média. Então, na turma A, olha só, na turma A, se a média é 5 e todos obtiveram nota 5, bom, dispersão zero, né? Então é até desnecessário calcular isso para a turma A. Mas vamos calcular aqui, eu vou calcular para a turma C, porque a turma C é aquela que está mais o desempenho nem tão homogêneo e nem tão heterogêneo, né? É a turma aí que está no meio. Então, as notas deles foram 3, 4, 5, 6 e 7. Então, olha o que eu disse sobre a variância. A gente quer saber o quão dispersos esses valores estão em relação à média. Então, vou calcular a diferença para a média. Então, vamos lá. A diferença para a média. O primeiro tirou 3. Ó, diferença para a média, -5. Aí depois, o outro tirou 4, -5. Depois, tirou 5, -5. Aí o outro tirou 6, -5. O outro tirou 7, -5. Deixa eu só ver se eu consigo melhorar esse traço aqui, porque a gente vai ter que somar esses valores. Ah, melhorei. A gente vai ter que somar esses valores, olha aqui, ó. O somar os resultados e dividir pela quantidade de valores que a gente somou, que é 5, né? Então, vou dividir por 5. Então, vamos fazer essa conta aqui em cima, olha. Então, isso aqui vai ser igual. Aqui, primeiro, ó, 3 menos 5 é -2. 4 menos 5, -1. Então, mais -1 é -1. 5 menos 5 dá 0. Então, mais 0 menos 0 não faz diferença. 6 menos 5, 1. E 7 menos 5, 2. Bom, tudo isso aqui eu vou ter que dividir por 5. Agora, observe o que vai acontecer aqui no numerador.
2 menos 2 deu zero. 1 menos 1 deu zero. Aí sobrou o que em cima, no numerador? Zero. Dividido por 5, que dá zero. Ué, variância igual a zero? Temos um problema aqui. Qual é o problema? Quando eu fizer a diferença, né, foi o que eu fiz aqui no numerador, o desvio em relação à média, a distância, a diferença para a média, esse resultado final vai sempre acontecer, sempre dar zero. Ué, mas se então sempre vai dar zero, o que que a gente tem que fazer então para isso não acontecer? Para resolver esse problema, a gente vai ter que, só estou apagando aqui a parte que eu não vou mais aproveitar, a gente vai ter que levar cada um desses cálculos aqui, olha, lembra que era o 3 menos 5 ao quadrado, 4 menos 5 ao quadrado, 5 menos 5 ao quadrado. Porque aí, quando você leva ao quadrado, o resultado é sempre um número positivo. E aí a gente acaba com aquele problema do resultado dar zero. Então, olha aqui no início, 3 menos 5 é menos 2. Ao quadrado, dá 4. Depois, 4 menos 5 é menos 1. Ao quadrado, dá 1. 5 menos 5 é zero. Ao quadrado, é zero. 6 menos 5 é 1. Ao quadrado, dá 1. E 7 menos 5 é 2. 2 ao quadrado, dá 4. Agora que eu vou somar esse numerador aqui, não vai mais dar zero. Então, somando vai dar quanto? Vai dar 10, né? A soma vai dar 10 divididos por 5, que é igual a 2. Então, qual é a variância, né? Respondendo aqui. Qual é a variância da turma C? Vou colocar assim, ó, da turma C. É 2. Bom, estamos aqui falando de nota. Mas temos que tomar cuidado com a variância, porque, como eu elevei ao quadrado, alguns resultados aqui podem ficar distorcidos, né? Já que eu elevei ao quadrado. Se a gente estiver falando da estatura de uma pessoa, a pessoa tem 1,5 m, 1,70 m, 1,80 m, né? Eu não sei qual vai ser a média, mas elevando ao quadrado, esse resultado, né, da variância pode ficar esquisito, né? Porque o que que significa a variância 2 aqui? Significa que a média é 5, podendo ir para 2 para mais ou 2 para menos. Agora, dependendo do assunto que você estiver falando, isso aqui pode ficar, né, pelo fato da gente ter elevado ao quadrado, pode se tornar uma coisa meio absurda. Então, o que que a gente faz para corrigir isso? A gente, então, vai trabalhar uma nova medida de dispersão, que é o desvio padrão, tá? Desvio padrão, os livros de estatística costumam chamar, se a variância é sigma ao quadrado, o desvio padrão vai ser o sigma, tá? Então, o que que é o desvio padrão? Eu gosto de abreviar DP, desvio padrão. Essa é uma questão de símbolo. Então, o desvio padrão, ele vai ser a raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão aqui da turma C vai ser igual a raiz quadrada da variância que deu 2, né? E a raiz quadrada de 2 é 1,41. Olha, então, o que que a gente tem aqui? A gente tem que a média é 5, com desvio de 1,41 para mais e 1,41 para menos. 5 menos 1,41 vai dar quanto? Vai dar 3,59. É isso, né? 3,59. Tá? Então, a ideia é essa. A média da turma foi 5, mas as notas, elas se dispersaram 1,41, né, para mais e para menos. Essa é a ideia. Muito bem. Qual é a terceira medida de dispersão? A terceira medida de dispersão é o coeficiente de variação. O que que significa isso? Significa a gente falar, né, a gente expressar perdão, o desvio padrão em termos percentuais, em relação à média. Então, o desvio padrão foi 1,41, né? Então, vamos lá. O coeficiente de variação
O coeficiente de variação, que eu vou chamar aqui ó, de CV, ele vai ser o quê? Ó? Eu quero saber o desvio padrão em relação à média, o símbolo para a média é X barra, né, com a barrinha em cima. Deixa eu só melhorar aqui minha caligrafia. O X com a barrinha em cima, multiplicado por 100. Por que multiplicado por 100? Porque é uma medida percentual. Então, vamos calcular aqui esse coeficiente de variação dessa turma C. Então, o coeficiente de variação dessa turma C vai ser igual, olha, o desvio padrão é 1,41. A média foi 5, multiplicado por 100. Então, vai ficar 141 dividido por 5. Se fosse 140 dividido por 5, ia ficar fácil, né? Mas como é 141, vamos achar esse decimal aqui na calculadora. Então, é 141 dividido por 5. 28,2. Então, esse desvio padrão é de 28, perdão, coeficiente de variação, de 28,2%. Ou seja, porque quando você fala para uma pessoa uma resposta em termos percentuais, a pessoa tende a entender melhor. Então, a média é 5, com um coeficiente de variação de 28,2. Quer dizer, pode ser para mais ou para menos, 28,2. Quer dizer, existe uma. Quando você tem muitos dados, você vai ter numa reta a média 5. E você vai ter uma nuvem de pontos para mais ou para menos, à direita da média, à esquerda da média, que vão representar, né? Essa dispersão vai representar o desvio padrão, e em termos percentuais, o coeficiente de variação. Então, voltando aqui na nossa tabela inicial, olha só, o que a gente tem que fazer é calcular a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação para cada um deles. E eu já fiz isso. Não vou fazer aqui para cada um deles nesse vídeo, porque senão o vídeo fica muito longo. E eu já tenho aqui o resultado. Está aqui. Olha só. Nós temos aqui ó, as turmas, né? A variância, o desvio padrão de cada um deles e o coeficiente de variação. Quando o desvio padrão é menor do que um, né? A gente diz que a turma é mais homogênea. E à medida que ele vai se aproximando, né? Vai acima de um e vai ficando cada vez maior, ela é mais heterogênea. Observe aqui que da última turma, né? Que teve aquele que tirou zero, aquele que tirou 10, o coeficiente de variação foi de 68%. A turma D, que também era bem dispersa, 45,61%. As outras não, né? O 28,2, né? Aqui 28,28. Aqui eu trabalhei com duas casas decimais. Não tem problema, você pode trabalhar com uma ou duas casas decimais. E da turma B, que era uma turma homogênea, a variação para mais ou para menos é de quase 18%. Da turma A era zero, né? Da turma A, como todos eles tinham exatamente a mesma nota, a média era 5 e o desvio em relação à média era zero, já que todos tiraram nota 5. Bom, então esta foi uma primeira aula sobre medidas de dispersão. Eu espero que eu tenha te ajudado a entender. Muito obrigado. Tchau.